Livro Profecias, 4º capítulo. Os tempos são chegados, a salvação do mundo, 2ª parte. Tudo serve somente para fazer da terra um inferno, um teatro de guerras, sem paz e segurança para ninguém. Bem, como para chegar à dor, que é a grande mestra que nos ensina a não errar mais. Quem esmaga será esmagado. Quem furta para enriquecer, empobrece. Quem faz sofrer o próximo, a este deverá depois pagar a sua dívida com a sua própria dor. É loucura procurar enriquecer e vencer sem critério de justiça. Assim construímos o nosso próprio destino de pobreza ou de vencidos, com o qual tudo pagaremos. Deste modo, o mundo segue um método irracional, contraproducente, anti-utilitário. Quem sabe, com o desprezo, nos julgarão nossos futuros descendentes civilizados. Enriquecer sem dar o valor correspondente do próprio trabalho significa empobrecer. No mundo mais inteligente, se procuraria o próprio bem-estar ganhando legitimamente, sem endividar-se com o ganho ilegítimo. Ao contrário, deve-se-iam procurar créditos, pagando do seu próprio patrimônio, ao próximo tornando-se úteis à sociedade. Em cada caso, nunca adquirir sem dar um valor equivalente. Direito de todos à vida, mas a todos o dever do trabalho. Deste pedir somente a justa recompensa, que é obrigação da parte de quem tem nas mãos o capital e a direção. Este é verdadeiro fundamento das leis econômicas e não a luta. E os vencedores, por mais fortes e inteligentes, têm o dever de educar e ajudar os mais fracos e não o direito de esmagá-los e explorá-los. A humanidade deveria compreender que os problemas não podem ser resolvidos com a força ou com a astúcia, mas somente com a justiça. Compreender que o vencedor se endivida perante o vencido, a este devendo pagar o preço do próprio esmagamento que causar. O escravo torna-se um dia dono de seu patrão, que por sua vez será seu escravo. Só assim ambos poderão compreender a lição. No seu ataque contra o cristianismo, Nietzsche, o criador do tipo biológico, do super-homem, do egoísmo e da prepotência, evoluída ao contrário, isto é, herói da involução, vê no Sermão da Montanha uma expressão de revolta dos renegados, dos fracos, vencidos contra o poder vencedor. Assim, Nietzsche demonstra nada ter compreendido dos profundos equilíbrios que aquele sermão expressa. O erro está no acreditar que tudo isto seja verdadeiro, só porque assim falou Cristo e assim o repete uma religião. É de acreditar, por conseguinte, que lutando contra esta mesma religião, ela e o Cristo possam ser destruídos. Ao contrário, tudo isto está escrito na lei da vida e faz parte de uma ordem universal, inviolável, que nós podemos compreender e que devemos admitir não somente pelos caminhos da fé, mas também pelos rumos positivos da razão e da ciência. Os materialistas deveriam compreender, com os meios de sua própria psicologia positiva, esta moral biológica que faz parte de leis universais de compensação e de equilíbrio. O futuro da evolução biológica, conforme já comentamos alhures, não se pode verificar senão através da espiritualização, porque, apesar de sua
Desenvolvida a inteligência, eles não compreendem esta moral biológica positiva. É porque o materialismo ateu representa, perante o futuro que pertence ao espírito, o passado involuído, que resiste ao progresso e no qual sobrevive a animalidade, com seus instintos que ensinam a vencer com a força e com a astúcia. Mas quem vive assim, a verdade lhe escapa e vive nas trevas. Assim, recusando-se a compreender, ele arranca de si mesmo os olhos para não ver, tornar-se escravo da ignorância, expondo-se, pois, a duras lições. Deste modo, a humanidade quis fazer por si mesma um destino de punição que representa a reação reconstrutiva dos equilíbrios da lei para corrigir os erros do passado. É por isso que as forças do mal agora estão livres e ativas, porque ele vem a funcionar quando tem que cumprir uma destruição para expurgar. Neste ponto, não é mais possível que o conselho e a palavra possam ajudar, porque o homem caiu sob o poder de tais forças inferiores que devem cumprir sua tarefa de eliminação, para que sejam depois finalmente afastadas. Na atual equação das forças do mundo, a resultante é somente uma: destruição. É possível introduzir nesta equação novos valores, quantidades ou forças que modifiquem os resultados. Esta nova força poderia ser a inteligência diretriz de uma grande nação, que tivesse a capacidade de compreender e o poder de atuar. Poderia este novo fato eliminar, ou pelo menos retardar a destruição? Mas, para que a avalanche que está desmoronando possa voltar atrás, retomando novamente o caminho da subida, precisaria uma ideia forte e um mundo singelo que soubesse acreditar nisso. Ao contrário, a este mundo falta confiança e todos, mais ou menos, percebem a aproximação do perigo como um destino fatal. Vive-se como aventureiros, pressentindo-se um desastre inevitável. O mundo se agarra desesperadamente aos meios materiais e ao poder das armas. Mas será verdadeiramente este que trará a destruição. O mundo acumula armas para se defender, mas estas servirão para suas próprias destruição. E nós não temos confiança senão na força, porque todas as crenças enfraquecerão-se. O momento é terrível, porque o homem tem nas mãos um poder de destruição imenso, sem possuir a disciplina moral necessária para fazer disso bom uso. Que poderemos nós esperar do futuro, quando estes poderes são dirigidos por estas psicologia? Poderia Deus fazer um milagre? Mas os milagres não podem acontecer contra a lógica e a justiça da lei, que é o próprio pensamento de Deus. Quando temos culpas para pagar, precisamos pagá-las. É preciso ter merecido esta ajuda particular que se chama milagre. Mas é certo também que esta ajuda não desce para defender interesses egoísticos. As forças espirituais funcionam mais somente nas mãos dos santos. Elas não descem para se realizar nos planos mais evoluídos, que as afastam e que ficam abandonados ao poder das próprias forças involuídas. As duas maiores potências do planeta procuram eliminar-se uma à outra para atingir o domínio absoluto, porém elas se destruirão reciprocamente e assim far-se-á o expurgo, como uma limpeza de dor, preço da redenção, sem o qual não se pode subir a um plano biológico mais alto.
será o choque necessário, sem o qual também a renovação integral não se poderá atingir. No plano onde reina a lei da seleção do mais forte, é impossível evitar o choque entre estes dois mais poderosos do mundo, porque este choque é que resolverá quem é o mais forte, isto é, aquele a quem, conforme a lei vigente da animalidade, pertence a vitória. Não se pode escapar a esta lei do tipo biológica atual. Mas se este choque com as suas armas atômicas modernas significam destruição, esta também é inevitável para ambos os mais poderosos. Mas isso tanto mais terá que se realizar. Por ser este o único meio de expurgo que é necessário para que o progresso, que é fatal, possa verificar-se e uma nova civilização possa surgir, agora que os tempos estão amadurecidos, não se pode quebrar o encadeamento lógico destes termos sucessivos. Dada a natureza do homem atual e as suas forças, de um poder sem precedentes, que neste momento histórico estão nas mãos desse tipo biológico, não podem ser atingidos outros resultados. Não se pode alterar o desenvolvimento de um encadeamento lógico, do mesmo modo que não se pode torcer de um processo matemático. O momento histórico atual é muito grave. Ele está se tornando cada dia mais grave. Somos chegados à plenitude dos tempos. Pregações foram feitas bastantes, avisos foram dados, mas o mundo continuou pelo seu caminho, sem prestar ouvidos. Nesta hora, não é mais tempo de palavras e avisos, mas de ação. Precisa-se enfrentar os acontecimentos. Os homens continuam a fazer seus negócios e, embora nas palavras digam o contrário, na prática eles dão provas de serem ateus. Não importa a qual religião ou fé pertençam. Em todos os grupos, a maioria acredita só na força material, nas armas, no poder do dinheiro. Mas logo chegará o tempo no qual as armas servirão só para exterminar uns aos outros, ricos e pobres, senhores e servos, vencedores e vencidos. Tempo chegará no qual ter dinheiro de nada adiantará, porque no desfazimento do conjunto social acabará toda a confiança em qualquer pessoa e não será possível ficar forte como poder político, porque ninguém obedecerá mais a ninguém. É justo que o mundo bem polido de ideias, mas em substância feito um egoísmo sem limites e de um ateísmo desorganizador, isto é, de individualismo separatista, contra a ordem da lei de Deus, cabe por cair no abismo do caos. Neste ponto final é fatal. Isto é o efeito de causas que a humanidade livremente estabeleceu nos séculos passados. A liberdade humana não chega ao ponto de modificar a lei e de evadir-se do princípio de causa e efeito, que nos liga à consequência das nossas ações do passado. Assim o homem quis e assim seja. A mensagem de Natal de 1931 assim falou: um grande batismo de dor é necessário a fim de que a humanidade recupere o equilíbrio livremente violado. Grande mal, condição de um bem maior. A lei deixa ao homem o livre-arbítrio só o quanto necessita para estabelecer as causas, mas não para fugir aos efeitos. A lei faculta-lhe liberdade só neste limite, só para que seja possível o homem experimentar entre a verdade e o erro, para aprender e assim realizar por ele mesmo sua subida.
mas esta oscilação do livre-arbítrio está contida nos limites do contingente humano, limites que nunca é permitido transpor. Isto quer dizer que o homem é livre de semear desordem e destruição na sua própria vida, mas não tem o poder de fazê-lo na ordem da lei, que é inviolável. De outro modo, a ignorância e a prepotência humana teriam trazido há muito tempo anarquia ao mundo todo. Verifica-se assim o fato que nas grandes linhas da história e da evolução, a lei manda fatalmente de modo que o homem tem somente poder limitado e relativo e não pode parar o progresso. Neste caso, não é o homem, mas é a lei quem manda. E por último, acabar-se por impor com seu impulso íntimo e tenaz, para que a evolução se cumpra. A lei não pode ser enganada nem parada. Ela permitirá infrações momentâneas, atrasos, adiantamentos, mas não falta de cumprimento. O homem que quiser aproveitar-se da própria liberdade para se rebelar contra a lei indefinidamente, será eliminado. Os místicos percebem por intuição, os racionais saber por intermédio de uma lógica fatal da qual analisam o desenvolvimento, que agora a humanidade está correndo grandes perigos. Embora que, por último, a destruição possa ser utilizada para depois melhor se reconstruir mais alto. Ninguém poderá impedir que se cumpra a vontade da lei. Os homens práticos podem gritar que isto é utopia, mas aqui operam elementos imponderáveis que eles ignoram. Os homens práticos não compreendem o atual momento histórico e o que está agora acontecendo. Acreditam que, por intermédio do progresso científico e mecânico, eles possam apoderar-se das forças da natureza para escravizá-las aos seus fins. E eles não compreendem que a natureza é muito mais inteligente que o homem, que deve a sua vida a esta sabedoria que ele possui. E então, acontece que quando o homem faz mau uso dos poderes entregues em suas mãos, para que livremente experimentando, possa envolver e o faz para atingir somente o seu próprio gozo egoístico, então aquela inteligência da natureza revolta-se, porque a sua sabedoria quer que a lei não seja violada. É exatamente isto que está acontecendo, e somente assim é que podemos explicá-lo. A ciência acabou assim por construir com a bomba atômica e o meio para destruir a humanidade. Isto vem nos provar que a orientação materialista de nosso tempo nos deu uma ciência errada desde o começo e que, por conseguinte, não podia chegar a outras conclusões. Aquela orientação é o micóbrio do egoísmo, que é o câncer do destrucionismo. A vida, vendo que estava sendo traída, sua finalidade mais importante, que é a de devolver, revolta-se e destrói tudo o que impede neste caminho. O homem deve compreender que ele se acha perante uma inteligência e uma lógica que tem suas leis invioláveis. A natureza não quer o tipo biológico do homem que está engordando no bem-estar, servido pela máquina. A natureza, logo que atinge um bem-estar, de sobra, o utiliza para acrescer a população, de modo que ele produza fruto, não como gozo, mas para dar vida a um número maior de seres. E por outro modo, desencadeia guerras e revoluções para que aquele bem-estar sirva para destruir o velho e construir o novo.
envolvendo a natureza, quer que o homem cumpra o seu próprio progresso. Por isso, quando ele fizer uso errado dos segredos que arrancou a natureza, esta destrói os frutos de tais descobertas, exterminando a humanidade que a produziu e infligindo-lhe uma lição tão poderosa que volte ao caminho certo e não mais deseje iniciar novamente semelhantes aventuras. Assim se explica como a ciência moderna, pela razão de que ela foi posta a serviço do egoísmo, que tudo quer explorar para o seu gozo e sem mais altos fins espirituais e morais, chegou a produzir como resultado somente o fruto da destruição. Isto nos deixa claro que, para a vida, são da maior importância os valores morais. Descuidar deles significa errar nos seus pontos mais fundamentais e ter, por isso, depois que pagar até o último ceitil. Acontece assim que a vida se revolta e procura, com a sua sabedoria, destruir o que desenvolve negativamente, no sentido retrógrado, aos valores do espírito, como é o estabelecer-se um bem-estar material a cargo da evolução, que na nossa fase primeiro deve ser espiritual. Então, a sabedoria da vida, para nosso bem, nos impede o passo e nos para no caminho errado. Aqui, a natureza opera como nas doenças físicas. Procura isolar, circunscrevendo a zona infectada, e se não consegue, destrói o doente, para que ele recomece a vida num outro organismo. Entretanto, ainda antes de chegar a estas últimas consequências, o homem já se arrisca a ser dominado pela máquina. Ele corre o perigo de que este novo ser criado por suas próprias mãos tome predomínio sobre ele, não como simples simbiose de conviventes, mas a máquina como a dona e o homem como seu criado. Isto porque o homem quer fazer dela somente um meio a serviço da própria preguiça, abdicando ao mando diretor do seu eu espiritual superior. A diferença parece sutil, mas é profunda. O homem quer ser dono da máquina, mas o dono não deve ser o eu inferior, material, egoísta e evoluído do homem, mas e o seu espírito para atingir fins espirituais superiores. Diferença cheia de consequências, porque se não fizermos assim, o instrumento máquina, em lugar de criado, revolta-se-á contra seu dono que o criou e que não soube dominá-lo para os fins a que se destinou e que a vida exige. A máquina acabará assim por escravizar a ela mesma o dono que abdicou seus poderes de direção. E que acontece quando numa casa o chefe não dirige mais e então parece o criado para substituí-lo nas funções diretivas? Dar-se uma degradação, um retrocesso, até o inferior plano evolutivo do criado, que assim nivela tudo na própria inferioridade. Esta é uma lei da vida, isto é, que quando quem está mais no alto se enfraquece, os inferiores surgem para mandar. Então, como o criado torna-se patrão e este criado daquele, assim o instrumento torna-se diretor e este o seu instrumento. Se o homem não souber reagir, dominando espiritualmente os seus novos poderes, ele ficará preso às suas novas exigências mecânicas, e tanto mais ele se deixe prender,
tanto menos será para ele possível desprender-se e voltar a ser o Senhor.